E a gente vai para uma outra matéria aqui, ó. Ginastas americanas abusadas por médico receberão 380 milhões de dólares de indenização. Um caso que tá bem aí, eu não sei se a gente vai falar aqui hoje, né? Mas do médico, do doutor Kalil, né? Aquela questão lá da Chantal, de violência obstétrica, né? E aqui a gente fala de... Mas não é o caso, né? De violência obstétrica não é o caso que a gente está falando aqui. Então aqui elas foram abusadas por médico e receberão 380 milhões aqui de indenização. Deixa eu entrar aqui na matéria para a gente poder ler e passar para o pessoal de casa aqui. A Federação de Ginástica dos Estados Unidos e o Comitê Olímpico Americano pagarão cerca de 2,1 bilhões de reais para ginastas abusadas sexualmente pelo ex-médico da seleção americana. Gente, o médico era da seleção americana. O acordo é um dos maiores já registrados para casos de indenização como esse. A compensação vai favorecer centenas de ginastas, incluindo estrelas como Simone Biles, Mikaela Maroney e Ali Heisman. O acordo foi divulgado pelo Tribunal de Falências do Distrito Sul do Estado de Indiana e será pago pelas instituições e pelas seguradoras delas. Gente, esse valor me parece algo bem razoável, assim, né? Olha que legal. E como é diferente. Nos Estados Unidos, uma indenização resolve, indeniza, Isso. pune, educa e indeniza. Perfeito. É totalmente diferente do nosso país, que ainda é muito, muito tímido nas indenizações. Eu nunca vi uma indenização de 2 bilhões. Nunca. É que também tudo depende da posse de quem o fez, né? A gente está falando aqui da Federação de Ginástica dos Estados Unidos e do Comitê Olímpico Americano, ou seja, dois, né? E aí eles é que pagam a indenização em razão de um assédio, de um abuso do médico contratado por eles. Provavelmente não seria esse valor no Brasil. Porque nós temos acredito uma que não mesmo. dificuldade de reconhecer dignidade, nós temos uma dificuldade em reconhecer dano extrapatrimonial. Sim. O Superior Tribunal de Justiça dizia que foi mero aborrecimento. Exato, exato. Na Justiça do Trabalho mesmo, né, já que a gente vê muito isso, né? Comum. Ah, perdeu um dedo. Ah, 5 mil. Quanto custa Quanto o dedo, custa né? o dedo, né? Quanto custa muitas E coisas? se você depende dele, digitar, por exemplo, Sim. você depende inteiramente dele para trabalhar e só quem perdeu sabe quanto custa para essa pessoa. Você compartilha do entendimento de que as indenizações no Brasil, elas ainda não resolvem o problema? Não resolvem, e principalmente a dificuldade do acesso. As pessoas têm um certo receio de procurar eles não conseguem, a nossa educação, assim, não tem, a gente não pode divulgar, o advogado não pode divulgar, as Sim. pessoas acabam ficando, em que pese ter a internet, as pessoas têm acesso, nem sempre a pessoa tem esse O conhecimento, né? O conhecimento de que pode procurar um advogado. E aí já muitas pessoas não entram, quando entram também não é bem visto, como o Douglas falou, um mero aborrecimento. Sim. Aqui dá 5 É que não é mil pra você, reais. né? Vai Se perder fosse um pra você- dedo, dá uns 5 mil reais. E a pessoa, que nem... eu tô com um caso lá, a pessoa teve a carteira rebaixada. Aí eu fui procurar uma jurisprudência para colocar na ação. Não tinha nada no sentido, mas para aquela pessoa ter a carteira rebaixada quando ela vai procurar um emprego era ruim. Eu entendo que ali caberia sim um dano moral. Mas a gente não vê nem na jurisprudência um entendimento favorável. Mas eu acho que vem caminhando, mas ainda a gente está muito longe do ideal, né? Que é o que a Di falou aqui. Uma das coisas que acho que atrapalha muito, Afonso, tem toda uma estrutura que desestimula a vítima. Né? Ônus da prova. Sim. Né? Você passa por todo o constrangimento, o ônus da prova é seu, depois você vai... A questão da gratuidade, da justiça a Justiça do Trabalho tinha fechado as portas, né, para uma situação como essa. Porque é muito difícil provar, você tem medo de entrar com a ação porque tem medo de perder, e se perder paga, graças a Deus que essa história tá mudando, né? E aí agora a justiça volta a ser aberta, as portas da justiça se abrem novamente aí, mas aí já vem outra reforma do Bolsonaro, já não sei mais com nada. relação ao Vai dar dedo, certo essa reforminha dele. E com relação ao dedo que a Jaque falou, não é só para quem digita, né? Você tem o direito de ter o seu corpo... Sim, não é pelo digitar, né? Porque digitar é que na verdade você não vai conseguir mais ganhar. Isso aí deveria ser um agravante, né? Para Tá quantificar Raciocínio a legal. indenização. Mas é o seu direito da integridade do De seu ter o seu corpo. dedo e não fazer nada com ele, mas é o seu dedo. Exato. Né? Eu Exato. quero o meu dedo para não fazer nada, mas o dedo é meu.
Quero. Né? Exato. O que há no Brasil, na verdade, é uma uma evidente leniência do judiciário com algumas empresas. Eu tenho casos que, por exemplo, a operadora de telefonia, ela estava cobrando R$12 mil, se eu não me engano, 3 contas, cada uma dava 12, 8, iam variando, e ameaçando de inclusão no Serasa. Eu entrei com a ação, e era uma pessoa jurídica. Eu entrei com a ação, pedindo suspensão imediata, impedi de colocar no Serasa, etc. e tal. O juiz deu a liminar, mas depois, durante a liminar, eles mandaram mais uma cartinha ameaçando. Isso é um caso antigo, mas revoltante. E aí veio a sentença e eu pedi a declaração de inexistência de negócio jurídico com dano moral. Veio a sentença, me deu razão, mas falou, não te dou dano moral, porque trata-se de mero aborrecimento, né? Então eu falei com causa própria. Trata-se de mero aborrecimento. Eu ganhei, por um lado, a sucumbência por conta da declaração de elegibilidade, e o meu cliente teve que pagar, e eu não deixei, lógico, fiz um acordo, a sucumbência por não ter levado dano moral. Ou seja, não é que não aconteceu, ele não é indenizável, e você vai pagar a sucumbência pelo pedido que você fez. Ou seja, é o rabo balançando o cachorro. É ridículo. E o que acontece para mim agora começou a ser revista esse entendimento do mero aborrecimento, porque para mim ele veio de algum preguiçoso. Eu tenho uma vergonha de saber que alguém um dia deu essa decisão, porque muitos acabaram utilizando isso para barrar recursos, né? Para barrar recursos, não, para desincentivar ações indenizatórias. Só que nisso acabou acontecendo muita injustiça, né? E para mim isso é lobby. Mas até eu entendo essa questão de desestimular, né? Porque a gente sabe que também tem muita gente que entra por qualquer coisa, né, Douglas? Mas eu não acho. Mas eu ou não. acho que não Eu pode acho ser que o assim. Estado- Desestimular. Tem que estimular uma sociedade a cumprir deveres. Tá certo, A tá oferecer certo. trabalho seguro, a oferecer produto seguro, serviço seguro, que não cobrem indevidamente. Então, parece que nós perdemos uma grande oportunidade de usar essa indenização, essa reparação de danos extrapatrimoniais, para fazer com que o Brasil seja uma sociedade um pouco mais civilizada Tomar e um mais pouco mais cuidado, né? organizada. Porque não é só indenizar, é educar, é punir. Por isso que nos Estados Unidos tem esses valores. Porque, Eles nem deixam ir para julgamento, faz acordo antes. exatamente, porque sabe. Então, assim, as empresas, os serviços, se você comparar aos que nós recebemos no Brasil, os serviços são impecáveis, porque sabe que se causar dano, vai indenizar no valor justo. É diferente do Brasil. Veja, se você faz lá 100 mil cobranças indevidas, 20 pessoas, 30 pessoas te acionam judicialmente e você é condenado a pagar R$3 mil de dano moral, 100 pessoas pagou o que era indevido, para você é lucro. Então, o judiciário ele acaba estimulando com que as empresas façam isso. Por exemplo, no direito do trabalho. Sim. Eu não ofereço refeitório, eu não ofereço um local seguro para eles dormirem. Mas está certo. 2, 3 me colocam na justiça, eu pago R$3 mil e o resto é lucro, eu economizo. Então, É vantajoso, né? Exatamente. O judiciário, Fazer errado é o vantajoso. judiciário ele vem facilitando e estimulando com que a gente não avance enquanto sociedade. Eu vejo isso no meu trabalho, né? Vamos dizer, no seu trabalho, que é o que eu faço. Você chega lá, a rescisão do cara é 10 mil, chega lá, eu quero fazer em 10 vezes. Então é um mero parcelamento da rescisão. Piada. A gente não tá discutindo a rescisão aqui para pagar em 10 vezes, né? Não estamos discutindo parcelamento, pague integral. E mais, né? Você vê um judiciário agindo como se ele fosse o verdadeiro tesoureiro do caixa da empresa. E não é. Eu não posso fazer porque senão eu quebro a empresa. Quebra uma para ver como todas se organizam e faz direito. Então, não é nesse sentido que a gente pode aceitar um judiciário que está lá para aplicar a lei, para interpretar de acordo com princípios de dignidade, de solidariedade. Não é função do judiciário ver se vai quebrar a empresa ou não. Quem tem que pensar se vai quebrar a sua empresa é você. Tá certo. Não, o raciocínio tá corretíssimo. Olha, é um tema muito importante esse aqui. Bom, vamos para a próxima pergunta que a gente tem aqui, chegando aqui pra gente, ó.